Olá, alunos, bom dia. Bom dia. Tudo bem com vocês? Hoje nós temos mais uma aula de Libras. E o tema hoje, né, é a nossa primeira aula do segundo bimestre, é parâmetros da Libras, certo? A Libras é uma língua diferente da língua portuguesa, inglesa e espanhola por ser uma língua de modalidade gestual visual. Ou seja, nós usamos as mãos para se comunicar, né, e compreendemos através do olhar. A Libras, como qualquer língua, ela tem certos parâmetros, né, que nos ajudam a compreender melhor. Então, são 5 parâmetros, certo? 5 parâmetros. Vamos passar por cada um deles. O primeiro é a configuração de mão. É a forma que as nossas mãos assumem para fazer determinado sinal. Por exemplo, aqui nós temos a configuração de mão, né, que é a da letra Y. Ela é uma configuração de mão. Só que sozinha, assim, né, é a letra Y, mas eu tenho que fazer mais alguma coisa, né, para fazer um sinal. E mudando a configuração de mão, muda o sinal. Por exemplo, se eu colocar aqui no meu rosto, eu vou ter o sinal do telefone. Se eu fizer assim, colocar aqui no peito, já é o sinal de idade. Então, a mesma configuração de mão, mudei só o ponto de articulação, que a gente vai ver mais na frente, mudei o lugar que o sinal incide, aqui no ouvido, no peito, e aí mudou o sinal, certo? Mas dois sinais com a mesma configuração de mão, a mesma forma, a mão assume a mesma forma para fazer o sinal de idade, sinal do telefone, só que muda o local, certo? Então, essa é a configuração de mão. O outro parâmetro da Libras é o que a gente chama de ponto de articulação. É o local do nosso corpo ou do espaço onde a gente faz o sinal. Por exemplo, sinal de telefone, né? O local é onde? No ouvido. Sinal de idade, aqui, tocando perto do braço, do peito. Então, esse é o local. O local é diferente, certo? Ponto de articulação é o segundo parâmetro da Libras. Movimento. Vamos pegar outra configuração de mão. Essa daqui, que é da letra L, certo? Com essa configuração de mão, pegando aqui as duas mãos, fazendo assim e fazendo esse movimento, né, de vai e vem, eu faço o sinal de trabalhar, certo? A mesma forma com a configuração de mão da letra Y. Eu não consigo fazer direito, não consigo dobrar o dedo direito. Tá vendo? Configuração em Y. Se eu fizer assim e colocar um movimento circular, esse é o sinal de brincar, certo? Então, alguns sinais eles vão ter esse movimento. Se eu fizer só assim, uma configuração de mão, a letra Y. Mas se eu juntar e fizer esse movimento circular, da mesma forma com a configuração da letra L, fazer esse movimento de vai e vem, muda o sinal. Então, esse é mais um parâmetro da Libras, né? O movimento. Outro parâmetro da Libras é a orientação ou direção. Ou seja, a palma da minha mão, em alguns sinais, vai ter uma direção diferente. Mudando a direção, muda o sinal. Tipo, o sinal de trabalhar, a palma da minha mão, a orientação é a palma da mão para baixo, né? E o movimento. O sinal, por exemplo, de querer, que esse aqui a gente faz a mão nessa configuração chamada de garra, a gente pode fazer com uma mão as duas. A orientação é a palma da mão virada para cima, a orientação para cima. O sinal de querer é esse daqui. Quando você estivesse puxando algo pra gente, né? Quando quer. Pode ser com uma mão, pode ser com as duas. Então, orientação para cima, certo? Então, esse é mais um parâmetro da Libras, a orientação ou direção. E o último parâmetro é a expressão facial ou expressões não manuais, certo? A gente também usa o corpo para complementar o significado de sinais.
pegando a configuração do mão Y, se você colocar aqui no queixo dessa forma, esse é o parte do sinal de triste. Por quê? Porque para complementar, eu preciso fazer uma expressão de tristeza. Franzir a testa, os olhos meio fechados. Então, essa é a expressão de triste. Se eu fizer assim, não é um sinal de triste. Tem que ter a expressão triste. A mesma coisa com o sinal de feliz. Pega aqui, ó, a letra F e faz assim. Esse movimento assim. É helicoidal, se eu não me engano. Então, tem que estar feliz, tem que estar sorrindo para fazer esse sinal. Não posso estar fazendo. Esse não é um sinal de feliz. Só é se eu fizer a expressão. Então, alguns sinais, a gente vai ter que fazer essa expressão facial e corporal para dar significado ao sinal. Então, esses são os parâmetros da Libras, certo? Agora a gente vai para a atividade. Então, pessoal, aqui está a atividade, né? O tema é parâmetros da Libras. Já expliquei cada um, dei exemplos, né? Configuração de mão, ponto de articulação, movimento, orientação, expressões não manuais ou faciais. A atividade é a seguinte: identifique, a partir das expressões faciais mostradas abaixo, quais sentimentos estão sendo expressos. Use a legenda numérica abaixo. Então, a gente tem feliz, medo, triste e surpresa. E abaixo estão quatro pessoas fazendo quatro bonequinhos fazendo as expressões faciais. Então, vocês vão relacionar aí. Qual expressão equivale a qual sentimento, né? De felicidade, feliz, medo, triste, surpresa. Então, essa é a atividade Libras, tá certo? Qualquer dúvida, chama lá no privado.